Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe e guarde cada um de vocês nesse domingo tão belo, onde o Senhor criou e fez para cada um de nós, para o louvor da glória dele. Vamos estar nesse momento de escola bíblica dominical, orando, falando com Deus, colocando as nossas vidas diante do altar de Deus, para que Deus possa, de fato, conduzir essa escola bíblica dominical, e não só conduzi-la, mas falar conosco através da palavra dele. Lembrando que nós estamos estudando essa revista, Ídolos do Coração. Então, você que ainda não pegou, pegue na igreja durante o culto ou durante a semana. Muitas pessoas já pegaram. A gente vai para a lição 2. E é um texto bem abençoador para as nossas vidas, nesse momento que nós estamos vivendo também. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Vamos estar colocando as nossas vidas diante do nosso Deus. Vamos estar orando nessa hora. Pai Santo, Deus querido, Tu és um Deus tremendo, Pai. Porque o Senhor nos deste a Tua palavra, o Senhor nos deu o caminho a seguir, Pai. Nós te louvamos por causa disso. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas, nos guarde, Pai. Livra-nos, Senhor, de todo mal. No nome santo de Jesus, o Senhor nos abençoe e que o Senhor, de fato, possa revelar, Pai, a Tua palavra aos nossos corações, às nossas vidas. E o que o Senhor quer que nós aprendamos com essa lição. Pai eterno, fica conosco, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Louvado seja Deus, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 119. Salmo 119, nós vamos ler do verso 12 até o verso 20. Salmo 119, verso 12, até o verso 20 da palavra do nosso Deus. Salmo 119, do verso 12 ao verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Se generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Que isso seja uma verdade em nossa vida. Que de fato nós possamos desejar incessantemente os juízos do nosso Deus. Que o nosso Deus possa ter isso das nossas vidas para a honra e glória do nome do Senhor. Meus irmãos, durante essa semana que vai estar começando hoje, nós não temos nenhum aniversariante de vida e nem de casamento. Nós temos então as famílias de oração. Quais são essas famílias? A família da Dona Ulda Neri, e também a família do nosso irmão diácono Jaconias Leal. São as duas famílias que nós vamos estar orando durante essa semana para a honra e glória do nosso Deus. Vamos estar então cantando louvores e logo após as canções nós vamos estar orando por essas famílias, para que Deus possa abençoá-las. Vamos estar louvando o nosso Deus nessa hora.
que nós já louvamos, já bendizemos ao nome do nosso Deus em oração. Vamos estar então orando, colocando a vida dessas famílias diante do altar do nosso Deus. Pai Santo, Deus querido, nós bendizemos, adoramos, exaltamos ao Teu santo nome, porque Tu és um Deus perfeito, Pai. Tu és um Deus que está sempre conosco, Pai. Tu és um Deus que solda os nossos corações e nos guarda e nos livra de todo o mal. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoe, Pai, a família da Dona Ulda. Abençoe seu lar, Pai, seu casamento. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, sustenta esta casa para a honra e glória do Teu santo nome. Pai eterno, providencia tudo aquilo que eles necessitam. Abençoe, Senhor, Alípio. Pai, coloca a Tua palavra no coração do Teu Filho. Guarde o Senhor de todo mal. Ele que um tempo atrás estava com uma enfermidade. Pai eterno, em nome de Jesus, ajuda no tratamento para o louvor da Tua glória. Pai eterno, em nome de Jesus, de igual modo, abençoe a família do diácono Jaconias. Abençoe seu casamento, abençoe sua filha. Pai eterno, em nome santo de Jesus, ó Pai, providencia tudo aquilo que eles precisam, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, ó Pai. Que a Tua boa mão poderosa possa livrá-los de todo mal. E que o Senhor possa suprir, ó Pai, e abençoá-los para a honra e glória do Teu santo nome. Permaneça com todos eles, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Nós estamos na lição 2, recapitulando um pouco. Na lição 1 a gente aprendeu sobre o coração corrompido. E a gente viu que o ser humano, ele, na teologia, a gente chama de uma depravação total. Isso quer dizer que o ser humano tem a inclinação para fazer aquilo que não é agradável a Deus. Essa segunda lição vai falar sobre ídolos do coração. Perdão, queridos. Ídolos do coração. E essa primeira lição vai falar sobre o coração corrompido, né, como eu falei. E tem uns relatos bíblicos ali. Tem um relato de Ezequiel, onde fala que o coração do homem é desesperadamente, como ele diz aqui, é um coração desesperadamente enganoso. Em Jeremias 17, né? E outros textos bíblicos que vão falar sobre o coração do ser humano que é corrompido. Eu falei na semana passada que nós não podemos confiar no coração do ser humano, nós não podemos confiar no nosso próprio coração, porque nós muitas vezes vamos nos enganar. De diversas formas, de diversas maneiras, porque o nosso coração é inclinado a fazer o mal. E nós não podemos confiar no nosso coração plenamente. Então, queridos, vamos abrir nossas Bíblias. No texto aí da lição, Ezequiel, capítulo 14, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Ezequiel 14, do verso 1 ao verso 8. Esse texto aqui vai estar nos falando sobre a questão da idolatria. E é o tema da lição também, ídolos do coração. Que a gente vai aprender um pouquinho sobre esses ídolos e vamos estar caminhando aqui nessa lição. Como eu falei anteriormente, essa lição tem 1, 2, 3, 4 páginas. É uma lição curta, mas que tem muitos ensinamentos para a nossa vida. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8 da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo:
filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Verso 6. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, e farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Vamos colocar a nossa vida diante do nosso Deus. Pai querido, Deus de amor, Deus de imensa bondade, Deus também 100% justo e amoroso para com o seu povo. Ah, Pai eterno, no nome santo de Jesus, nos livre, Senhor, de tudo isso que acabamos de ler. Que nós coloquemos os nossos ídolos, ó Pai, no chão e no pó, e longe de nós, ó Pai. E nós não olhemos mais para eles, ó Pai, mas somente para o Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, ilumina nossa mente, o nosso coração para a Tua palavra. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, quando a introdução aqui da lição fala um pouco sobre isso. Quando a gente pensa em ídolos, algumas pessoas, né, pensam sobre somente questões de construir postes ídolos, ou como no Antigo Testamento também fala várias vezes, né, construir imagem de escultura. Em Êxodo vai falar sobre essa questão de que o homem não pode construir imagem de escultura para adorá-la. E às vezes a gente pensa que ídolo é somente isso. Na verdade, no nosso subconsciente, na nossa mente, todos nós sabemos que isso e somente isso não é ter ídolos. O texto aqui é muito claro. Ezequiel vai falar que existem ídolos do coração. Existem ídolos que são construídos e feitos dentro do nosso coração, e essa é a questão aqui que Deus fala àqueles homens e fala sobre com o profeta através do profeta, que existem ídolos que são colocados dentro do coração. E aí a gente vai ver algumas definições aqui sobre essa questão de ídolos, na página 8 da nossa lição, da nossa revista, né? Diz assim, uma definição de ídolos. Uma definição simples de ídolo, porém, é tudo aquilo que ocupa o nosso coração, tomando o lugar que pertence a Deus. Ou seja, é fácil de pensar isso, é fácil de definir isso. Ídolo
é tudo aquilo que o ser humano coloca dentro do coração no lugar de Deus. Então os ídolos podem ser uma coisa muito boa. O ídolo pode ser algo que nós pensemos e falemos de bom. A instituição pode ser um ídolo. Ritos e normas boas podem ser ídolos. E às vezes a própria religião pode se tornar um ídolo. E a gente vai ver um pouquinho sobre essa questão da idolatria, dos ídolos do nosso coração. Então, uma definição aí, guarde essa definição. Uma definição simples de ídolo, porém, é tudo aquilo que ocupa o nosso coração, tomando o lugar que pertence a Deus. E aí vem a primeira pergunta: o que você e eu, o que nós estamos colocando no lugar de Deus durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, durante isso tudo que nós vivemos? Porque aqui a crise do profeta, essa questão que estava acontecendo, o verso 8 vai dizer muito sério: a punição para aquele que põe isso no coração, que não pertence a Deus. Olha só o que Deus vai dizer: voltarei o rosto contra o tal homem. Você tem noção do que é isso? Aqueles que colocam ídolos no coração, aqueles que colocam coisas, pessoas no lugar de Deus, dentro do coração. Voltarei o rosto contra tal homem e farei sinal e provérbios, eliminá-lo-ei do meio do meu povo. Essa é a grande questão que nós precisamos entender. Às vezes nós criamos os nossos ídolos, adoramos os nossos ídolos, e às vezes a gente reclama com Deus: Deus, por que minha vida está assim? Ou por que está acontecendo aquilo? Por que eu não sou abençoado? Afinal de contas, eu vou todos os domingos na igreja. Ou às vezes já abandonou a igreja de alguma forma. Porque às vezes a gente vai na igreja todo domingo, mas só o corpo presente. A mente não está na igreja, está nas coisas deste mundo, às vezes está nos nossos ídolos deste mundo, e nós estamos adorando a outros deuses dentro da própria igreja de Cristo. Essa palavra é para cada um de nós. E o convite que Deus faz é que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e seguir a vontade dele. É isso que ele está falando aqui. Verso 6 vai dizer o seguinte: portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Meus irmãos, é exatamente isso que nós precisamos entender e ver. E nós vamos começar a perceber nessa lição. Vamos dar sequência aqui nessa leitura. O que esse segundo parágrafo está dizendo aqui? Vamos dar uma lida aqui nesse texto. O profeta Ezequiel fala de ídolos do coração. São representações divinas que construímos na nossa alma e que se tornam substitutos de Deus. Segundo Richard Keyes, um ídolo é algo dentro da criação que é colocado de forma inflacionada a assumir o lugar de Deus. Todas as coisas podem se tornar potencialmente um ídolo. Um ídolo pode ser um objeto físico, uma propriedade ou uma pessoa, uma atividade, uma regra, uma instituição, uma esperança
um prazer, um herói. Sendo isto verdade, como poderemos determinar quando alguma coisa é um ídolo? É uma pergunta. Então aqui a gente pode perceber que ídolos não são só postes ídolos, imagens, mas são vários tipos de coisa. Pode ser um objeto físico, pode ser uma propriedade, pode ser uma pessoa, pode ser uma atividade, pode ser uma regra, instituições, uma esperança pode se tornar um ídolo, um prazer, um herói, isso tudo pode ser um ídolo do coração e crescer dentro do coração. A questão essencial, diz aqui o texto continuando, a questão essencial, há algumas coisas ou alguém, além de Jesus Cristo, que tem assumido o nosso coração uma função de confiança, preocupação, lealdade, serviço, medo ou prazer? Existe alguém ou algo que tememos, amamos, confiamos ou desejamos mais que a Deus? Uma pergunta que a gente precisa responder, uma pergunta retórica. Pergunte ao seu coração: o que você ama mais a Deus? O que nós amamos mais que a Deus? O que nós amamos mais que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Essa é a pergunta que nós devemos fazer do nosso coração. Será que é uma coisa? Será que é uma atividade? Será que é algo que nós pensamos? Será que é a instituição? Será que o que é? Quais são os nossos ídolos? Nós precisamos entender. Nós precisamos saber. Em Êxodo 32, 1 a 4 e 19, 24, lemos que o povo abandonou o Senhor e construiu para si uma representação de um Deus em formato de bezerro de ouro e passou a adorá-lo. Moisés se ausentara por 40 dias, então seu irmão Arão resolveu fazer um Deus, um ídolo. Arão deu uma desculpa esfarrapada e jogou a culpa no povo. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. E justificou-se: eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Há uma tendência no nosso coração em não crer em Deus e criar substitutos. O homem invoca mortos, deidades, dirige-se aos ídolos, cria mitos e representações simbólicas, idolatra objetos, mas não ora a Deus. São distrações. Para Lutero, idolatria é o pecado detrás de todos os pecados. De fato, o coração do homem é inclinado para o mal, como Arão disse, apesar da desculpa que ele deu. E nós precisamos de estar atentos ao nosso coração, porque o coração do homem é enganoso e colocará sempre ídolos dentro dele. Meus irmãos, é muito séria essa questão. O que Deus está dizendo aqui é que Ele não, como eu vou dizer, Ele não quer e não deixa ninguém ser adorado no lugar dele. Que tipo de ídolo tem nos nossos corações? Se existe algum, nós precisamos nos arrepender e abandonar e largar cada um deles. Como a lição aqui diz, o ser humano, o homem invoca mortos, deidades, dirige-se a ídolos, cria mitos e representações simbólicas, idolatra objetos, mas não ora a Deus. Ou seja, o ser humano ele busca a solução para tudo aquilo que ele precisa em todos os lugares, menos no lugar certo. E toda vez que nós buscamos em lugares errados, nós estamos em idolatria. Uma idolatria dentro do nosso coração. Nós precisamos tomar cuidado com isso.
Porque, como já foi falado em algumas outras lições e durante pregações, várias vezes isso, muitas vezes nós vivemos, andamos, caminhamos conforme a nossa própria vontade e não percebemos que somos idólatras. Estamos distantes de Deus. Não caminhamos conforme a vontade de Deus. Vivemos conforme o curso deste mundo. O profeta Ezequiel aqui fala sobre essa questão. Fala que o problema está no coração do homem. Olha como é interessante o que pode ser idolatria também, querido. Considere, por exemplo, a ansiedade, que pode se tornar obsessiva e controlar todo o nosso estilo de vida. Para Jesus, a ansiedade demonstra que não estamos firmados em Deus. Os gentios é que se preocupam com estas coisas. Mateus 6, de 25 a 34. O que esse texto de Mateus 6, 25 a 34 vai dizer? Vai falar que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma e etc. E aí ele vai falar um verso clássico: buscai, pois, primeiro o meu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A ansiedade descontrolada também é um ídolo. Justamente porque nós deixamos de confiar na pessoa soberana e eterna de Deus e colocamos a nossa esperança em coisas que não são de Deus. Meus irmãos, a gente precisa crer somente em Deus. A gente precisa atentar sobre essa questão. E aí o autor vai discorrendo aqui sobre algumas questões, falando sobre, por exemplo, considere o fato de que diante de uma situação na qual temos controle, ou nos impressionamos com as circunstâncias ou com o Deus que controla as circunstâncias, a fé nos convida a ressignificar a experiência, isto é, olhar o fato com a perspectiva de Deus, ou seja, quando nós somos desafiados através de alguma situação da nossa vida, onde nós sabemos que nós podemos ficar ansiosos, nós precisamos ressignificar, nós precisamos reorientar a nossa vida para a perspectiva divina, sabendo que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre esta situação. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma pandemia. Nós estamos vivendo essa pandemia e a pandemia também do esfriamento do amor, a pandemia também do pecado, a pandemia de largar as obras de Cristo porque estamos distantes como igreja. Essa é a real pandemia, queridos. Não digo que uma pandemia esteja acontecendo, está acontecendo, de saúde pública, uma crise geral e mundial, mas existe uma pandemia chamada pecado. E se o pecado penetrar no seio da igreja através da idolatria, se o pecado entrar no seio da igreja através do mundanismo, a igreja ruirá. É isso que nós precisamos atentar e perceber, meus irmãos. É disso que o texto está dizendo. Volto a ler o texto, verso 8, Ezequiel 14, verso 8. Voltarei o rosto contra o tal homem que pratica a idolatria. Ou seja, o rosto do Senhor estará virado, estará de costas, até essa pessoa se converter e caminhar conforme a vontade de Deus.
Meus irmãos, nós precisamos atentar para isso. Como está descrito aqui, se alguma circunstância da vida, que essa pandemia é uma prova disso, você acha que Deus não tem o controle. Meus irmãos, comece a ressignificar, a reorientar a sua vida para perceber que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano sobre tudo. E o que Ele requer de nós é que nós convertamos o nosso coração a Ele, para a honra e glória do santo nome de Jesus. Mas vamos seguir aqui, o texto vai seguindo sobre os tópicos aqui da reflexão. Os tópicos aqui para a reflexão. O primeiro tópico está vinculado aqui à questão do Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento são atraídos aos ídolos. Por que os povos, desde o Antigo Testamento, são atraídos para os ídolos? O grande problema da nossa vida é a dificuldade que temos em dar a Deus a centralidade de tudo o que fazemos. Meus irmãos, isso aqui é uma questão delicada de se falar e pensar. Olha o que o autor aqui, o escritor, vai falar mais uma definição do que é ídolo. É exatamente isso. O grande problema da nossa vida é a dificuldade que temos em dar a Deus a centralidade de tudo o que fazemos. Nós temos, de fato, dado a centralidade de tudo que fazemos ao nosso Deus, queridos. Meus irmãos, qual é a centralidade da nossa vida, da nossa história? Vou dar um exemplo sobre isso. O povo de Deus ia pouco no templo. Muitos, iam pouco no templo. Moravam distantes. Mas Davi, certa vez, o salmista, certa vez disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele tinha alegria de estar na casa de Deus. Nós temos essa alegria no nosso coração, queridos? Creio que muitos não tenham. É preciso entender isso, queridos. Qual é a centralidade da nossa vida? Se por um acaso, por exemplo, um exemplo que não vai acontecer em si, mas pense comigo. Pense que de repente os cultos da igreja não poderão mais ser às 19 horas. No domingo às 19 horas. Mas só vai poder ser no domingo às 17 horas. 17 horas a gente vai ter que ter culto, porque baixou um decreto de alguém, do governo, falando que somente às 17 horas vão poder ter os cultos públicos. É um exemplo que eu estou dando. Muitos vão deixar de ir à igreja para ver futebol. Muitos vão deixar de ir à igreja por causa da soneca da tarde. Muitos vão deixar de ir na igreja porque essa é a hora que eles poderiam estar na praia, passeando, e etc, e etc, e etc. Deus tem que estar na centralidade da nossa vida, meus irmãos. Quando nós tiramos a centralidade da vida do cristão de Deus, nós somos idólatras. E se nós continuarmos nessa prática, talvez nem cristãos sejamos. Essa é a grande questão, meus irmãos. É preciso entender isso. É preciso fazer o correto. Vamos caminhar um pouquinho aqui na lição. O grande problema, por que os povos desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, são atraídos aos ídolos? O grande problema da nossa vida é a dificuldade que temos em dar a Deus a centralidade
de tudo o que fazemos. É de tudo, todas as coisas que fazemos. Em um nível motivacional, não queremos dar a Deus a honra de que é merecedor. Por isso, criamos ídolos. Ou melhor, estabelecemos coisas como deuses para as nossas vidas. Para negarmos o controle de Deus sobre nossas vidas, escolhemos outras coisas que possam ser substitutos de Deus. Como diz Paulo, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Por isso, distorcemos a vida e seguimos a mentira. Ou seja, o que esse parágrafo está dizendo aqui, queridos, é que é muito mais fácil para o ser humano tentar ter o controle de algumas áreas da vida do que deixar a vida no curso que Deus quer para nós. E aí nós começamos a criar subterfúgios para que Deus não controle a tudo da nossa vida, porque o grande problema é o seguinte: nós queremos controlar. Essa é a grande questão. Nós queremos controlar a nossa própria vida. Nós não queremos nos submeter à vontade de Deus. Nós queremos viver a nossa vida conforme a gente quer viver. Se a gente quer ir à praia, a gente quer ir, vamos. Se a gente quer praticar algum esporte, nós praticamos. Nós queremos ir para um rock, uma balada, nós vamos. E eu tomo conta da minha vida. É disso que o autor aqui está dizendo. É isso que a Bíblia está falando sobre ídolo do coração. Isso são ídolos levantados no nosso coração para que nós façamos a nossa própria vontade e não a vontade de Deus. O autor chamado Tim Keller afirma: na base de nossas escolhas, nossa estrutura emocional, nossa personalidade, é um falso sistema de fé. Vou repetir: na base de nossas escolhas, o que nós queremos fazer, nossa estrutura emocional, nossa personalidade, é um falso sistema de fé centralizado em um ídolo. Os homens mudaram a glória de Deus. Por essa razão, todo ser humano torna-se escravo dos seus próprios ídolos. É uma falsa sensação de que eu sou livre, eu posso fazer tudo o que eu quiser, então eu sou livre, mas não se toca de que muitas vezes não pode deixar de fazer aquilo, porque é refém da própria consciência, porque é refém do próprio pecado. Isso é um ídolo do coração. E o texto vai seguindo: ninguém de fato é livre, porque a quem damos a vida somos obrigados a servir. Olha só o que é isso. Ninguém de fato é livre, porque a quem damos a vida somos obrigados a servir. A quem você está dando a vida, querido? Quem eu estou dando a vida? Para quem? Para fazer o quê? Porque a essa pessoa nós somos obrigados a servir. Nós servimos naturalmente. É isso que é a ideia do texto aqui. Que alguém pode estar falando assim: eu não sou obrigado a nada, eu faço o que eu quiser. Não faz. Os homens adoraram e serviram a criaturas em lugar do Criador. Isto é, quando passaram a adorar, passaram também a servir. Mesmo após a conversão, facilmente somos distraídos pelos ídolos do nosso coração. Os homens levantaram ídolos dentro do seu coração. Ezequiel 14:3. Ídolo tem a ver com o coração. Deus revela aqui não
que aquelas pessoas adoravam determinados ídolos feitos em barro, mas que os ídolos estavam arraigados nos seus corações. Notem que quando a gente lê textos bíblicos, por exemplo, quando a gente lê os profetas, Ezequiel é um profeta e a gente acabou de ler, essa crítica aqui que Deus, através de Ezequiel, ele fala ao povo dele, ao povo de Israel, ao povo de Deus. Não era um povo do mundo que estava longe de Deus, não, era o povo de Israel. Então, queridos, quando a gente pensa nessa questão de ídolo de coração, acontece com o crente, comigo, com você. É isso que ele está dizendo. Quando a gente lê as cartas, por exemplo, de 1 Pedro, nós estamos estudando nas quartas-feiras. Quando a gente lê o próprio Apocalipse, quando a gente está lendo os evangelhos, quando a gente está lendo as cartas paulinas, as cartas gerais, quando a gente está lendo todo o Antigo Testamento, foi escrito para a igreja de Deus. E todas as críticas ali são para as coisas deste mundo e que o mundo não entre na igreja. É disso que está dizendo. O cristão também pode ter ídolos no coração, querido. Nós devemos ter cuidado com relação a essa prática no seio da igreja. Mas por que então, desde o Antigo Testamento, os povos são atraídos aos ídolos? Primeiro, o grande problema da nossa vida é a dificuldade que temos em dar a Deus a centralidade de tudo o que fazemos. Você tem colocado Deus no centro da sua vida, da sua vontade, da sua caminhada? Uma segunda razão, o ídolo controla o coração. Ídolos afetam o coração, tomam o espaço da alma. O profeta Ezequiel afirma que os ídolos são forjados dentro do coração. Ezequiel 14:4, nós lemos aqui. Como já foi observado em Romanos 1, de 18 a 25, os homens mudaram a verdade de Deus em mentira e passaram a adorar e a servir a criatura em lugar do Criador. Veja como é o processo da degradação. Eles mudam a verdade, passam a adorar o ídolo e passam a servir. Essa é a grande artimanha do inimigo das nossas almas. O que ele faz? Ele lança uma mentira. Foi isso que ele fez com Adão e Eva no paraíso, queridos. Eles lançam uma mentira, uma meia-verdade. E essa meia-verdade, ou essa mentira, ardilosamente, se torna uma verdade absoluta, plena, verdadeira. Depois, essa verdade passa a ser adorada, idolatrada. E depois nós servimos essa verdade absoluta e verdadeira, lançada no mundo como um todo. Essa é a questão das ideologias que acontecem no mundo nos nossos dias. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com relação a isso. A degradação começa como? Mudam a verdade, trocam a verdade, depois passam a adorar essa verdade e depois passam a servir essa verdade de forma plena e absoluta. E para essas pessoas, Deus está falando: voltarei o rosto contra tal homem e farei sinal e provérbios, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Para essas pessoas. Toda problemática começa com a conceituação. O problema, antes de tudo, é filosófico, ou se preferir, teológico. Os homens mudaram a verdade de Deus em mentira. Os deuses que eles mesmos criaram passam a ser o objeto de sua adoração e posteriormente os escravizam, já que passam
a servi-los. Fica claro, portanto, que os ídolos têm a ver com o coração. São entronizados no coração e assumem o seu controle. Você já viu aquela pessoa cega? Cega. Às vezes nascida e criada na igreja. Mas por algum motivo, por alguma hora, por alguma circunstância, está completamente cego e alheio às questões de Deus. E meus irmãos, é justamente porque mudou-se a verdade. E agora essas pessoas não servem mais ao Deus vivo e verdadeiro, mas servem aos ídolos montados na sua mente, no seu coração. E são enganadas. E meus irmãos, pasmem para uma realidade. Muitas dessas pessoas, mesmo nascidas e criadas dentro da igreja, a grande realidade, se permanecerem no erro, é duro dizer isso, mas a verdade é que é preciso ter conversão de fato. Porque o Espírito Santo de Deus, quando nós estamos em pecado, queridos, nos constrange, nos aponta, nos angustia de tal forma que nós não conseguimos viver em pecado plenamente sempre. Mas às vezes essas pessoas são convencidos que são cristãos. Vão à igreja, participam, cantam, tocam, oram, estão presentes todos os domingos ou não, estão vivendo uma vida comum, são bons cidadãos, mas precisa de conversão, porque a centralidade da vida deles não está em Cristo, não está em Deus, mas está talvez no próprio ego, nas suas próprias ideologias, nos seus ídolos, e substitui a glória de Deus por idolatria. Por idolatria. Os ídolos nascem no coração, queridos. E quando existe um ídolo no coração, a pessoa perde o controle da vida e se torna escravos desses ídolos. Meus irmãos, que coisa terrível. Ficam cegos, distantes de Deus. Ponto 3, queridos. Porque os povos desde o Antigo Testamento são atraídos aos ídolos. Porque o grande problema é a nossa vida e a dificuldade que temos em dar a Deus a centralidade de tudo que fazemos. 2, esse ídolo controla o coração, nos deixa cego, nós não conseguimos ver a verdade. 3, o ídolo faz pensar que é impossível ser feliz sem sua presença. Esse aqui é bem puxado. Por que desde o Antigo Testamento as pessoas são atraídas aos ídolos? Porque os ídolos nos faz pensar que é impossível ser feliz sem sua presença. Qualquer que seja a sua idealização da divindade, ela cria a falsa sensação de segurança, mas também ameaça seu Criador, levando-o a crer que é impossível viver sem esse Deus, Deus com D minúsculo. Existem várias expressões idolátricas bem conhecidas. Quais são elas? Glutonaria, que seria isso, transformar a comida em sua obsessão. No Império Romano, as pessoas tinham pias, isso aqui é duro, vomitórias. Passavam pela pena na garganta para voltar a comer. Eles comiam, colocavam aquilo tudo para fora para voltar a comer. Glutonaria é um deus, um ídolo.
do coração. Um outro ídolo muito perigoso, a ambição. Torna-vos escravos do sucesso. A fama não tem limite dentro do coração humano. Perguntaram certa vez a Rockefeller, o homem que foi considerado o mais rico do mundo, quanto a mais de dinheiro ele queria, ao que respondeu, só um pouquinho mais. A ambição é isso, queridos. E às vezes nós nos tornamos escravos do sucesso. No meio que nós vivemos hoje, então, rede social, curtidas, likes, seguidores, quantos seguidores nós temos, quanto nós precisamos, o que nós queremos fazer para que esses seguidores venham. E às vezes a gente faz isso dentro da igreja também. Quantas pessoas precisam, o que a gente precisa fazer para atrair mais seguidores para a igreja, mais membros para a igreja. Vamos usando subterfúgios de várias coisas, tirando a centralidade de Cristo, de Deus, colocando tudo quanto é coisa. A ambição. Simplesmente porque queremos templos cheios, seguidores em rede social. Só mais um pouquinho. Não tem problema, a gente está falando também do Evangelho, também. A centralidade é Cristo. Luxúria, um outro Deus, ou um outro ídolo, melhor dizendo, nos faz depender de sexo e pornografia. Pornografia viciante, e as pessoas passam a querer doses cada vez mais fortes. É justamente por isso que muitas vezes nós, liderança de igreja, nós pastores, psicólogos, etc., cristãos, vão dizer da importância de se preservar, da preservação da virgindade, porque a pornografia é viciante, porque o sexo pode se tornar viciante. E a pessoa quer cada vez mais doses daquilo, mais fortes. E aí existem homens que perdem tudo, todo o seu dinheiro, em prostíbulos. Mulheres também caem em golpes mirabolantes por causa da questão da paixão, do amor. Quantos golpes não estão acontecendo na internet hoje, agora? Jovens, com idosos, pessoas que perdem dinheiro por causa desse vício, por causa desse ídolo. Luxúria, outro ídolo, ganância do dinheiro, nos faz viver em torno do lucro. Vendemos nossa alma, nossa saúde, nossa espiritualidade por um bocado de dinheiro para termos uma vida mais glamurosa, um carro mais esportivo, uma casa num bairro melhor. Ganância do dinheiro. Faço de tudo por dinheiro. Faço de tudo para subir na vida. Se necessário for, piso nos outros. Se necessário for, dou golpe nos outros. Se necessário for, vendo a própria salvação para os outros. Por ganância. Porque quer ter lucro. Vaidade, queridos, nos faz prisioneiros de nossa estética. Mulheres e homens, talvez seja uma autocrítica que eu faço à revista, né? Por que só mulheres? Né? Homens também podem fazer isso, e muitos fazem. Existe um metrosexual, por exemplo. Então aí na sua revista você pode botar aí, mulheres / homens, tá bom? Mulheres / homens, / crianças, / adolescentes, / jovens, / todos, né? Vaidade nos faz prisioneiros da nossa estética.
mulheres, homens, crianças e etc., tornam-se escravizadas pela beleza, ao ponto de não mais encontrar prazer em se alimentar, em viver. O que vale é o filtro do Instagram. O que vale é postar aquela foto legal, mas aquela foto legal não diz absolutamente nada sobre o caráter, sobre a vida daquela pessoa. Pura vaidade. Um outro ídolo do coração. Vivemos embriagados pelo nosso serviço. Nos viciamos em produtividade. E aí não já passou filmes, vários filmes sobre isso. Palavra para os pais aqui, para eles entenderem. É um perigo para todos dentro de casa. Porque o que acontece hoje muitas vezes é que as pessoas trabalham cada dia mais e não percebem que é preciso educar os filhos, é preciso ter uma vida no lar, é preciso viver a vida comum do lar, é preciso ajudar em casa, porque na verdade nem ajudar em casa, é participar das questões de casa, porque a casa é da família como um todo. Mas não, eu preciso trabalhar para sustentar. Preciso trabalhar e trabalhar cada dia mais. A gente precisa viver. Nos viciamos na produtividade. Vamos seguir aqui. Os ídolos nos fazem crer que, se não tivermos estas coisas, não podemos ser felizes. Ou seja, se a gente não tiver a comida da forma que a gente quer, se a gente não tiver essa ambição, a gente, afinal de contas, sem ambição, nós não subimos na vida. Se a gente não tiver o sexo, o prazer, a pornografia, então o que será na minha vida? Eu preciso daquilo desesperadamente. O dinheiro, eu preciso ter dinheiro. Eu preciso ser rico. Eu preciso ter várias curtidas, a vaidade, eu preciso me vestir bem, ser vaidoso, porque afinal de contas, o que as outras pessoas vão pensar de mim? Isso é vaidade. Preciso trabalhar. E quando a gente tira algum tipo desse ídolo, esses ídolos falam pra gente assim, vocês não têm condições de ser felizes sem mim. Eu sou a sua felicidade. Eu sou o prazer da sua vida, porque afinal de contas você se sente bem. O autor aqui vai dizer no livro Pecado de Nossa Época, fala de um paciente que estava adoecido, porque apesar de muito rico, era demasiadamente apegado aos seus bens. No encontro, aquele homem percebeu isso. Então o terapeuta o desafiou a superar essa relação de apego aos seus bens, doando parte deles para entidades que pudessem investir em vida. Aquele homem respondeu: eu sei que é necessário fazer isso, mas não posso imaginar-me tocando nos meus bens. Eu morreria se desse mesmo uma pequena parte. O que o jovem rico fez, queridos? Olha, você sabe de todas as coisas, você conhece a lei. O que te falta é o seguinte: doa todos os teus bens aos pobres e segue-me. Ele não conseguiu fazer isso, porque a centralidade da vida dele estava nos ídolos, não na pessoa de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos entender essa realidade. Uma quarta coisa que desde o Antigo Testamento as pessoas são atraídas aos ídolos. O porquê isso? Primeiro, a centralidade
não está em Cristo. Segundo, o ídolo toma conta e controle da nossa vida. Terceiro, o ídolo nos faz pensar que é impossível ser feliz sem a sua presença. Quarto, o ídolo é sempre um substituto de Deus. Ele substitui a glória de Deus. O trabalho pode se tornar um ídolo. A família pode se tornar um ídolo. Filhos podem se tornar ídolos. O próprio bem-estar pode se tornar ídolo. Tudo aquilo que substitui a Deus é um ídolo, queridos. A pergunta aqui que a revista faz, no final desse tópico, o que tem ocupado os nossos corações? Alguma coisa ou alguém está tomando o lugar de Deus em nossas vidas? O que tem ocupado nossas mentes? O que tem ocupado nossas mentes, queridos? Nossas redes sociais ou Deus? A televisão ou a Bíblia? Uma foto legal no perfil do Instagram, WhatsApp, agora tem TikTok, sei lá, um monte de coisa que existe por aí. Qual é a centralidade? O que tem ocupado o lugar de Deus nas nossas vidas? Uma quinta realidade. Ídolos do coração nos dão uma falsa sensação de controle. Temos a impressão de que temos o poder, mas na verdade são eles que nos controlam. Certo estudante de psicologia estava estudando a terapia comportamental e trabalhando num laboratório com seu ratinho. Dias depois, o ratinho comentou com outro rato que estava do seu lado: acho que aquele rapaz está condicionado, porque todas as vezes que eu aperto esta barra, ele me dá comida e água. Ele me dá comida e água. Os ídolos criam falsas leis, falsas definições de sucesso e fracasso, de valor e significado. Fazem promessas de bênção e maldição para aqueles que seguem suas leis ou as desobedecem. Por exemplo, se fizer bastante dinheiro, estarei seguro. Ou a minha vida será bem-sucedida se eu fizer tal coisa. Ou as pessoas me respeitarão e vão gostar de mim se eu fizer tal prática. O resultado disso, segundo o autor aí descrito, é que nos tornamos escravos destes ídolos. Ansiedade. Torna-me ansioso na medida que idolatro valores finitos. A idolatria do corpo, idolatria do sucesso, idolatria do dinheiro, são ídolos. Culpa. Sinto-me culpado quando tais ídolos, por alguma razão, não mais exercem influência sobre a minha vida. Vazio. Experimento vazio e falta de sentido. Alguns chamam isso de desespero. As formas mais brandas são o desapontamento, a desilusão e o cinismo. Ou seja, às vezes a pessoa coloca o namorado ou alguém da família como ídolo. E acontece geralmente isso aqui, ó. Essa pessoa se sente desiludida, esse vazio. A pessoa as formas mais brandas são o desapontamento, desilusão e o cinismo. E acontece muito essa realidade. Mas vamos lá. Como então? Como que cada um de nós, como que a gente pode vencer? Como que a gente pode vencer esse inimigo tão difícil? Existem alguns pontos aqui.
São 3 pontos. O primeiro, desmascarando os ídolos. Quais são os nossos ídolos, queridos? Quais são os seus ídolos? Esse é o primeiro caminho. Quando Moisés chegou ao arraial, quebrou os ídolos, mostrou a fragilidade daquele bezerro de ouro. O ídolo precisa ser denunciado, desmascarado. Ídolos criam um campo de ilusão acerca deles. Esse autor afirma que o mal é como fungo e mofo, cresce melhor na penumbra, ou seja, nós temos que jogar às claras, desmascarando os nossos ídolos. B. Regozijando na graça e na obra de Jesus. Precisamos admitir que temos buscado segurança em nossos esquemas e na nossa justiça própria. Mas a grande mensagem do Evangelho é que somos aceitos em Cristo. Todos os nossos problemas surgem porque nos esquecemos de quão amados somos por meio de Jesus, quão honrados, bonitos, seguros, ricos, respeitados e livres somos em Jesus. Todas as outras formas de encontrar sentido e prestígio são vãs. Precisamos confiar somente em Jesus. Somente em Jesus, queridos. C. Guardando-se dos ídolos. Nosso coração precisa estar atento às sofisticadas formas em que o ídolo se revela em nossas vidas. Eis a exortação apostólica. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5, 21. Esse autor, nesse livro, vai dizer que esses ídolos nos desafiam. É o desafio que nós temos a uma obediência que requer 4 condições, a saber: 1. Precisamos abandonar nossos ídolos. 2. Precisamos reconhecer a multidimensionalidade da vida. C. Responder em obediência às normas de Deus para as suas criaturas. D. Viver em comunidade com outros num caminho renovado de vida. Você quer vencer o seu ídolo? Desmascare o seu ídolo. Se regozije na graça de Cristo, não nas suas próprias vontades. E se guarde dos ídolos do coração. Meus irmãos, louvado seja Deus pela sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus te guarde da idolatria. Porque o caminho da idolatria é o seguinte: voltarei rosto contra tal homem, e farei sinal e provérbios, eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. O verso 6 diz o seguinte: portanto, dize a casa de Israel, nossa casa, nós somos Israel de Deus hoje. Assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. É isso que nós devemos fazer, queridos. Nós vamos orar mais uma vez. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família, no nome santo de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, Deus de amor, nós queremos colocar, ó Pai, a nossa vida diante da Tua presença, diante do Teu altar. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, Pai,
para que nós abandonemos os nossos ídolos, larguemos eles, e que coloquemos, ó Pai, o Senhor na centralidade da nossa vida. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Louvado seja Deus, queridos. Logo mais à noite, às 19 horas, nós temos nosso encontro marcado, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nos grupos da igreja estão lá as normas que devem ser seguidas e que, em nome de Jesus, em breve isso tudo passe logo, para que nós possamos nos abraçar, nos ver em comunidade, em várias pessoas na igreja do Senhor. Um abraço, Deus abençoe e até logo mais às 19 horas. Nós transmitiremos também ao vivo o nosso culto, então você que infelizmente não poderá ir, acompanhe conosco durante o culto na internet, no YouTube da igreja, que Deus esteja abençoando a sua vida também. Forte abraço, fique com Deus, queridos, nessa hora.